canal Promise School, que é o João Lucas. Sejam bem-vindos, tá? E nesse devocional a gente vai estar lendo lá em Mateus capítulo 14, versículo 26 ao 30. Diz assim: quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus respondendo: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Nosso devocional de hoje vai estar se baseando nessa história. A história ali quando Pedro anda sobre as águas, Jesus vai ao encontro dos discípulos através do mar e Pedro vivencia um grande acontecimento em sua vida, onde ele anda sobre as águas. Nesse contexto, Jesus ele pede para os discípulos, após ali a multiplicação dos pães e dos peixes, ele pede para os discípulos entrar no barco e ir adiante. E ele foi e ficou orando sozinho no monte. Os discípulos pegaram um barco e foram no meio do mar. E após isso, começa a vir uma tempestade. Estava à noite, vem uma tempestade muito forte. Os discípulos começam a ficar com medo. E Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Quando viu Jesus indo ao encontro deles, eles começaram a ficar com medo, porque achavam que era um fantasma, um espírito. Mas Jesus falou: calma, sou eu, não tenho medo. E os discípulos ali, Pedro, no caso, olhou e falou: se és tu mesmo, manda ir ter contigo. Então Jesus falou: venha. E Pedro se lançou e foi. Andou sobre as águas, não conta a quantidade, a distância que ele andou, mas conta que ele andou. E ele começou a olhar para os lados, viu os ventos, viu o mar. E ele começou a ficar com medo e ele começou a se afundar. Quando ele começou a afundar, ele pede socorro a Jesus. E Jesus claramente vai ao encontro dele, tira do mar e salva ele de se afundar. A gente consegue destacar 3 pontos muito interessantes que a gente pode utilizar na nossa vida. É o que? Atitude, não ter medo e clamar por Jesus. É o que a gente vai ver no devocional de hoje. O primeiro ponto, a atitude de Pedro. Quando Jesus fala para ir com ele, ao encontro dele, Pedro fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus falou: venha. Nem pensou, ele simplesmente tomou atitude mediante aquilo que ele pediu e foi de encontro a Jesus. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 4: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Aqui a gente vê claramente, às vezes nós nos colocamos a nossa confiança em Deus, pedimos algo para Deus, mas quando Deus fala assim: vem, pode começar, pode fazer, a gente começa a observar o vento, começa a observar as nuvens, ou seja, não tem atitude de ir lá e fazer. A gente pede por um milagre, pede por tantas coisas, mas nós não tomamos atitude de ir lá e realmente falar: Jesus, se o Senhor falou, então pela sua palavra eu vou fazer. E Pedro faz isso várias vezes. Nós vemos que Pedro, muitas das vezes, essa passagem, pessoas começam a falar: Pedro é um homem de pouca fé, só se baseia na última palavra que Jesus falou: homem de pouca fé. Mas a gente não pega o contexto todo, onde Pedro ele não pensa 2 vezes em ir ter com Jesus. Pedro ele toma a atitude mediante aquilo que ele pediu para Jesus. Se és tu mesmo, mestre, mande que eu vou ao teu encontro, andando sobre as águas. A palavra de Jesus foi: venha. E Pedro foi. Muitas das vezes essa é uma das virtudes que a gente tem que ter, é ter atitude mediante aquilo que a gente pede, a atitude de fazer aquilo que a gente pede diante de Deus. Então é isso que a gente aprende aqui com Pedro. Nenhum outro discípulo e nenhuma outra pessoa a não ser Jesus e Pedro andou sobre as águas. Principalmente ali, Pedro foi o único que andou sobre as águas, mesmo que poucos segundos. Ele vivenciou um milagre que mais ninguém vivenciou. Então, para que você vivencie coisas extraordinárias,
simplesmente não fique só observando o vento, não fique parado observando as nuvens. É isso que o escritor de Eclesiastes quis dizer. Não fique parado. Tome atitude mediante aquilo que você pediu a Deus. O segundo ponto que nós temos que aprender com Pedro é o medo. Pedro ele estava andando sobre as águas e no meio do caminho, antes de chegar até Jesus, ele começa a observar o que? O vento, o balançar do mar. A Bíblia deixa claro que ele começa a observar o vento forte e ele começa a observar, olhar para um lado, olhar para o outro. E ali ele fica com medo e começa a afundar. O medo ele tem a capacidade de nos paralisar. Pedro, quando ele sentiu medo, ele começou a paralisar, tanto no âmbito de caminhar e tanto na sua fé. Começou a desacreditar, ele começou a desviar o foco que era Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente se encontra nesse ponto. Muitas das vezes a gente pede algo para Deus, toma atitude, começa a tocar o projeto que Deus nos designou, mas a gente começa a olhar para as adversidades. A gente começa a tocar um projeto que Deus nos deu, seja um prédio, construção, seja o que for. A gente começa ali a calcular, fazer cálculos e não batem, e não vai bater. Os cálculos que a gente vai fazer mediante aquilo que Deus começou a nos dar, que Deus começou a fazer na nossa vida, não vai bater. Não vai bater aos cálculos financeiros, não vai bater os projetos, o tempo de conclusão, não vai bater. Mas o que você tem que fazer é não ter medo e continuar. Mesmo que você olhar para o lado, vai ver que tem adversidades, as nuvens, quando fala os ventos fortes, são as adversidades da vida, aquilo que a gente encontra no meio do caminho, quando a gente está tocando um projeto. Embora pessoas que às vezes vai construir uma igreja e começa com um projeto, um sonho que Deus deu para essas pessoas. Começa a construir, mas quando você vai colocar no papel e descrever tudo, a situação financeira que a igreja em si está, né? Ou a pessoa está, vai construir uma casa, Deus deu um sonho de construir uma casa, vai construir, começa a colocar no papel, ele vai falar, não bate, esse valor não bate com a construção, ou vai financiar uma casa e começa a falar, essa prestação não bate com o meu salário que eu ganho hoje. Mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então não tenha medo. Um versículo que eu gosto de ler bastante é Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então muitas das vezes a gente se encontra nesse caminho, a gente começa a olhar pelo racional, a gente começa a calcular no nosso racional, esquece que a gente é um cristão e vive um racional e também com a fé, mas muitas das vezes a gente vai ter que acreditar em Deus, é a fé que vai se concretizar e não parar. O nosso maior desafio é continuar em meio às adversidades, pois Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Se você começar ali, pegar Pedro e comparar com outras pessoas que estavam com ele, os outros discípulos, o único que andou sobre as águas e o único que estava mais próximo de Jesus era Pedro, mas com medo ele começou a se afundar. Então pega essa palavra, quando você estiver, quando você está no meio do milagre, é que vai vir as maiores adversidades, e quando vir as maiores adversidades, é aí que você vai ter que ter coragem para continuar com o projeto que Deus te deu. Então, quando você estiver no meio do milagre, é no meio do milagre, pois nós não vemos que os outros discípulos ficou com medo e começou a afundar. Só foi Pedro, porque ele estava no meio do milagre. O diabo, ele vai tentar você, a maior tentação, a maior adversidade que ele vai fazer para que você desista, é no meio do milagre. Não é antes e nem depois, é no meio, é para que você desista no meio do milagre, é para que você comece a afundar antes mesmo de concretizar aquilo que Deus te deu. Então comece a pensar nisso e pegue essa palavra. É no meio do milagre é que vai vir a maior adversidade. É no meio do milagre é que você vai se diferenciar, é que você vai precisar de maior coragem, pois no meio do milagre é que vai vir a maior
maior medo da sua vida. E o medo, você não deixa de ter ele. O mais interessante é que você não deixa de ter o medo. Você não fica sem ter medo. Eu já vi muitas pessoas falar, eu não tenho medo. Não. O medo, a coragem, não é a ausência de medo. Para você vencer o medo, você não foge dele. Você enfrenta ele. Você vai de encontro ao medo. E você pega ele e enfrenta ele. E muitas das vezes nós temos essa questão. Se ficamos com o Pedro, a gente está no meio ali do projeto, Deus já fez muitas coisas, já fez muitos milagres. Você já estava andando sobre as águas, andando sobre o mar. Veja que incrível, Pedro estava andando sobre o mar, e em vez dele pegar e falar, opa, eu já estou no meio do caminho, possivelmente que ele estava ali, eu já estou no meio do caminho, já andei sobre as águas. O impossível, Deus já fez, eu concretizar aqui, Deus já fez o impossível. Então só falta mais a metade. Esse vento que está vindo, essa tempestade, essas ondas não vão me parar, porque Deus já fez eu andar sobre as águas, já fez eu dar um passo, 2 passos, 3 passos. Então eu tenho que focar em Jesus, mais ainda. E Pedro, ele começou a desviar o olhar. Então, mais uma palavra para você, quando você estiver no meio dessa adversidade. Eu sei que é fácil falar, é filosófico falar isso, mas não desfoque o olhar de Jesus Cristo. Não desfoque seu olhar da palavra. Quando vir a adversidade, pega mais essa palavra, vai direto na palavra de Deus. E aí que você vai ter que estudar mais, vai ter que ler mais a Bíblia, vai ter que orar mais, vai ter que jejuar mais. É aí que você vai ter que praticar o dobro, porque é nesse exato momento onde você vai enfrentar o seu maior medo. E é com oração, é com jejum, é com a leitura da palavra. Essa palavra, mesmo com medo, vá. Mesmo com medo, foque em Jesus. Mesmo em meio às adversidades, todas as adversidades, mesmo em meio aos cálculos não batendo, mesmo em meio a tudo que não acontecendo, não pare. Faça o que é para você fazer e Deus vai fazer o resto. Deus vai te dar o seu chão para você caminhar sobre o mar. Deus vai ser o seu chão. Ele não vai deixar, não vai parar, muitas das vezes não vai parar a tempestade, não vai parar o vento, não vai parar as ondas gigantes, mas ele vai ser o seu chão para você continuar caminhando. E o terceiro ponto, Pedro, quando ele vê que ele começa a afundar, ele pediu socorro a Jesus Cristo. Mesmo que Pedro, ele ficou com medo, ele começou a afundar, foi um homem de pequena fé, ele vivenciou os milagres, mas quando ele começou a afundar, ele sabia que ele poderia pedir socorro. E era Jesus. Em Salmo 50, verso 15, diz o seguinte: e clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. 2 Samuel, capítulo 22, verso 7. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Muitas das vezes a gente vivenciou todo esse milagre, mas a gente começa a afundar. Nosso costume em não pedir socorro, porque às vezes a gente tende a comparar o pedido de socorro a um fracasso. Muitas das vezes a gente coloca um pedido de socorro a Deus como um fracasso, e não. O pedido de socorro não demonstra fraqueza. Muitas das vezes a gente pensa nisso também, que eu pedir socorro para Deus significa que a gente é fraco. E de fato a gente é fraco mesmo. Mas quando você pede socorro a Deus, você está identificando e sendo forte. Por quê? Porque você sabe que sozinho você não vai conseguir. Você tomou atitude, foi mediante aquilo que Deus planejou para você. Você identificou o seu medo e enfrentou o seu medo. E mesmo assim, você vai precisar de pedir socorro a Deus. Porque muitas das vezes, as adversidades vão ser muitas. O vento vai ser forte, mas você pedindo socorro a Deus, Ele vai te dar todo o caminho ali, vai te seguir, vai te segurar com as mãos, e se possível for, Ele vai te carregar até chegar no barco.
de volta para o barco, ele vai te caminhar e vai fazer você chegar até no final do projeto. Se você está passando por esse caminho, se você está nessa situação, igual Pedro se encontrou, você tomou atitude, em caminho ao projeto, mas começou a olhar para os lados e começou a sentir medo e começou a se afundar nos mares, né, das suas emoções, você começou a se entregar nas suas emoções do medo, na angústia, ali na decepção. Saiba que você tem alguém ainda para te socorrer. Saiba que não deu tudo errado. Ainda não deu tudo errado. Você ainda não vai fracassar, porque quando Pedro ele identifica e fala, eu estou afundando e pedi socorro, Jesus vai até ele e puxa ele do mar e leva de volta para o barco. Percebe que até mesmo no nosso erro, Jesus ele ainda é misericordioso com a sua graça. Ele vai lá e estende as suas mãos e nos socorre e nos salva de toda aquela adversidade. Então, se você se encontra nesse lugar, as adversidades foram tantas, que você começou a se afundar, pega essa palavra, não tenha medo, se mostrar fraco diante de Deus. Diante de Deus você pode sim se mostrar fraco, diante do inimigo jamais. Jonas, né, ele estava na barriga da baleia, ele tinha fugido ali do propósito de Deus, e ele foi engolido pela baleia, e ele pede socorro, e Deus ali, com a sua graça, ele tira ele da barriga da baleia e dá de novo uma nova chance. Vai, Jonas, vai a Nínive. E Jonas vai a Nínive. Ele conclui o seu caminho. Então, se você está nesse caminho, não se esqueça, Deus está aí para te ajudar. Clama a Jesus, clama a Deus, que Ele vai te socorrer. Então, são esses pontos que a gente aprende com esse devocional de hoje, com essa passagem onde vemos que Pedro andou sobre as águas. E às vezes, para a gente vivenciar milagres, temos que ser sim igual Pedro. Temos que ser sim, não pensar quando a questão é ir de encontro a Jesus Cristo. Quando a questão é seguir a palavra de Jesus Cristo, nós devemos sim agir com o racional. Mas quando Jesus fala, vem, nós devemos ser igual Pedro, ir sem cessar, e ir com coragem, e ir sabendo que Deus, Jesus, Ele vai nos socorrer em qualquer momento. E mediante que Deus vai nos dar o chão, mas quem vai dar os passos somos nós. Deus, Ele vai sim fazer você vivenciar milagres extraordinários na sua vida. Ele vai sim ser o chão em meio a tempestades e no meio do mar. Ele vai ser seu chão, mas quem vai dar os passos é você. Mesmo que você comece a se afundar, saiba que Ele vai estar ali para te socorrer, para te levantar de novo e fazer você dar os passos de novo no chão que Ele construirá para você. Se você gostou desse devocional de hoje, curta, compartilhe para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e valeu!